Meu amigo, minha amiga, antes de começar essa oração, deixa eu abrir meu coração com você. Há momentos na vida em que a gente olha para tudo ao redor e sente que as forças estão acabando. Momentos em que carregamos tantos pesos que nem sabemos explicar. E é justamente nesses instantes que eu entendo, de forma ainda mais profunda, o privilégio de pastorear vidas. Porque eu sei que por trás de cada pessoa que me escuta, existe uma história inteira acontecendo. Eu sei que tem gente orando enquanto segura o choro. Eu sei que tem gente buscando direção porque está cansada de tentar e falhar. Eu sei que tem gente que precisa de um milagre urgente, mas tenta manter o coração firme. E hoje eu sinto de verdade que Deus me trouxe aqui para falar com você. Você mesmo que está ouvindo esta mensagem e tentando encontrar força em meio ao caos. Como pastor, eu aprendi algo ao longo dos anos. Deus nunca desperdiça uma vida que se abre para Ele. Quando você apresenta suas dores, Ele apresenta o caminho. Quando você apresenta o seu medo, Ele apresenta coragem. Quando você apresenta o impossível, Ele apresenta o milagre. Não importa como você chegou aqui, o importante é como Deus vai te renovar daqui para frente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmos 37:5. Esse versículo não é uma frase bonita, é uma convocação. É como se Deus estivesse dizendo: deixa eu conduzir o que te pesa. Coloca na minha mão o que você tentou sozinho e não conseguiu. Eu faço o que você não alcança. Quando penso em entrega, direção e milagres, lembro da história de Ana, em 1 Samuel. Ana era uma mulher justa, mas carregava uma dor profunda. Não conseguia gerar filhos. Enquanto todos viam apenas o aparente, Deus via o coração dela. A Bíblia diz que ano após ano ela subia ao templo, mas em um determinado dia algo mudou. Ela entrou ali com o coração quebrado, lágrimas e uma oração que vinha da alma. Ela disse a Deus em poucas palavras: Senhor, eu não aguento mais tentar sozinha. Eu entrego nas tuas mãos. E naquele momento, aquilo que parecia impossível começou a mudar. Não porque Ana gritou, não porque ela insistiu no próprio esforço, mas porque ela entregou. O profeta Eli olhou para ela, ouviu sua dor e liberou uma palavra: vai em paz, o Deus de Israel te conceda o que pediste. E Deus concedeu. O ventre que era fechado se abriu. A dor que era antiga se transformou em promessa. A espera virou testemunho. Ana gerou Samuel, e Samuel se tornou um dos maiores profetas da história. Não foi força, foi entrega. Não foi desespero, foi fé profunda. Não foi sorte, foi propósito. Essa história mostra uma verdade poderosa. Quando você entrega o que não consegue resolver, Deus começa a mover o que você não consegue alcançar. Vamos orar. Senhor meu Deus, antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, antes mesmo de qualquer pensamento consciente, eu paro tudo para reconhecer a Tua presença. Não existe oração verdadeira sem esse primeiro gesto, silenciar por dentro para lembrar que o Senhor está aqui. Não longe, não ocupado, não inacessível. Aqui, presente, atento, cuidadoso. Eu te busco porque preciso, mas também porque dependo. Eu te busco porque não existe direção segura fora da tua voz. Eu te busco porque cada passo meu, sem ti, se confunde, se perde, se esgota. E hoje eu venho não apenas para pedir, mas para contemplar, para olhar para quem tu és, antes de pensar nas minhas lutas. Tu és o Deus que estava antes de tudo existir. Tu és o Deus que continua depois que tudo passa. Tu és o Deus que conhece os caminhos invisíveis, os pensamentos escondidos, as batalhas silenciosas e as lágrimas que ninguém percebe. E é diante desse Deus, tão grande e ao mesmo tempo tão próximo, que eu abro o coração. Senhor, quando eu penso na tua grandeza, algo dentro de mim se organiza. O caos diminui, a ansiedade perde força, o peso fica mais leve, porque é impossível olhar para ti e não sentir o coração respirar melhor. Tu és a luz que não se apaga. Tu és o descanso que não falha. Tu és a presença que não abandona.
Tu és a sabedoria que não se confunde. Tu és o cuidado que nunca chega tarde. Eu contemplo tua fidelidade que atravessa gerações, tua paciência com a minha história, teu amor que insiste em me levantar, mesmo quando eu sou o primeiro a me abandonar. Contemplar quem tu és me lembra quem eu sou. Alguém que depende, alguém que precisa, alguém que caminha porque tu sustentas. E enquanto eu te contemplo, eu percebo algo. A tua presença não é apenas um conforto, é uma direção. Não é apenas um abraço, é um chamado. Não é apenas um refúgio, é um convite a caminhar. Senhor, eu não quero caminhar no automático. Eu não quero repetir caminhos que já me machucaram. Eu não quero seguir impulsos que me afastam da paz. Eu te peço direção porque sei que meus olhos são limitados. Eu vejo só o agora, mas o Senhor enxerga o que está por trás e o que vem depois. Direciona meus passos com tua sabedoria, não com a minha ansiedade. Direciona meus planos com teu propósito, não com meus impulsos. Direciona meus relacionamentos com tua verdade, não com minhas carências. Que cada decisão minha seja tocada pela tua luz. Que cada escolha tenha o peso da sabedoria e não da pressa. Que cada movimento seja guiado pela paz e não pelo medo. Direciona meus pensamentos antes que eles me confundam. Direciona minhas emoções antes que elas me dominem. Direciona meus caminhos antes que eu me perca neles. Pai, como eu preciso de sabedoria. Sabedoria para falar, para calar, para agir, para recuar, para confiar, para esperar. Eu preciso da sabedoria que não vem da experiência, mas da tua presença. Me dá sabedoria para lidar com pessoas difíceis. Me dá sabedoria para enfrentar momentos incertos. Me dá sabedoria para não criar tempestades onde só existem nuvens. Me dá sabedoria para interpretar o que o Senhor está fazendo, e não apenas o que eu estou sentindo. A sabedoria que vem de ti não vacila. Ela não se perde. Ela não se esgota. Ela não se contradiz. Enche meu espírito da sabedoria que corrige com amor, que enxerga além da superfície, que não se desequilibra diante da pressão, que não se desespera diante do que parece impossível. Senhor, obrigado pelo teu cuidado. Um cuidado que eu nem sempre percebo, mas que nunca deixa de acontecer. Obrigado pelos livramentos que eu nem vi, pelas portas que o Senhor fechou porque sabia que me fariam mal, pelas situações que pareciam atrasos, mas eram proteção. Tu cuidas até do que eu esqueço de orar. Tu cuidas até do que eu não percebo. Tu cuidas até das áreas que eu escondo, das dores que eu tento ignorar, dos medos que não consigo confessar. Cuida do que é visível e do que é secreto. Cuida do que eu já entendi e do que eu ainda não compreendi. Cuida do que eu consigo segurar e do que eu estou deixando cair. Senhor, o teu cuidado é maior que minha capacidade de entender, e eu descanso nisso. Pai, eu coloco diante de ti cada obstáculo que me preocupa. Alguns eu sei nomear, outros eu só sinto. Alguns são externos, outros são internos, e esses são os mais difíceis. Coloco diante de ti os obstáculos que tentam roubar meu foco. Os obstáculos emocionais que drenam minhas forças. Os obstáculos espirituais que tentam me desviar. Os obstáculos mentais que criam narrativas falsas. Os obstáculos de cansaço, de frustração, de medo, de insegurança. Coloco diante de ti tudo o que me trava. As dúvidas, as incertezas, as expectativas, as decepções. As feridas antigas que ainda sangram, as palavras que ainda ecoam, os erros que ainda pesam, as memórias que ainda machucam. Eu apresento cada barreira, porque sei que nenhum obstáculo é maior que o teu poder. E o que para mim parece impossível, para ti é simples. Senhor, enquanto eu oro, eu entendo algo. Os obstáculos não são interrupções, são convites, são lugares onde o Senhor trabalha em mim antes de trabalhar através de mim. E cada luta revela algo sobre mim, minhas fraquezas, minhas necessidades, meus limites, meus medos escondidos. Mas também revela algo sobre ti, tua paciência, tua sabedoria, tua força, tua fidelidade, teu cuidado contínuo. A reflexão que cresce no meu coração é clara.
Não é sobre o tamanho do que enfrento, é sobre o tamanho do Deus que caminha comigo. E isso muda tudo. Pai, agora eu clamo. Eu clamo porque preciso da tua intervenção. Eu clamo porque só o Senhor sabe o que está realmente acontecendo dentro de mim. Eu clamo porque existem situações que já não dependem mais de força humana. Eu clamo por cura onde há ferida. Eu clamo por paz onde há turbulência. Eu clamo por direção onde há incerteza. Eu clamo por coragem onde há medo. Eu clamo por libertação onde há prisões invisíveis. Eu clamo por sabedoria onde há confusão. Eu clamo por proteção onde há riscos espirituais. Eu clamo por respostas onde há silêncio. Senhor, toca onde ninguém consegue tocar. Move o que eu não consigo mover. Abre o que eu não consigo abrir. Fortalece o que está fraco. Restaura o que parece perdido. Sopra a vida onde o cansaço tentou apagar a chama. Eu clamo, porque sei que quando o céu responde, nada permanece igual. Te contando algo que sempre carrego no coração. Ninguém cresce nos dias fáceis. Os dias fáceis só revelam quem você já é. Mas os difíceis, aqueles que machucam, apertam, confundem e às vezes até nos colocam de joelhos, esses dias moldam quem você ainda vai se tornar. E eu sei que de alguma forma você entende isso, porque também já caminhou por lugares onde parecia que Deus estava em silêncio. Eu já acompanhei muitas pessoas ao longo da vida, ovelhas, amigos, irmãos de fé, gente que já viu milagres e também gente que achou que nunca veria nada demais. E existe algo que se repete em todas essas histórias. Os maiores encontros com Deus quase sempre acontecem no meio de uma confusão emocional. É como diz em Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Esse versículo não é poesia, é realidade. Ele se cumpre todos os dias e quero te contar uma história para te mostrar isso. Muita gente conhece Elias pelo fogo que caiu do céu, pelo milagre, pela glória, pela cena que todo mundo queria ver. Mas quase ninguém fala do Elias que fugiu, cansado, tremendo, arrasado. Quase ninguém fala do Elias que pediu para morrer. Esse Elias é o Elias que mais parece com a gente. Depois de um momento incrível no Monte Carmelo, quando Deus havia mostrado seu poder diante de todo o povo, Elias achou que o pior tinha acabado. Achou que tudo ficaria fácil. A vitória era evidente. A mão de Deus tinha sido vista. Era o momento em que a paz deveria chegar. Mas não chegou. Ao contrário, veio uma ameaça, veio o medo, veio a fuga, veio o cansaço que desmonta por dentro. Elias entrou no deserto sabendo que tinha fé, mas também sabendo que tinha limites. E é isso que muitas pessoas não entendem. Não é porque você tem fé que você não cansa. E não é porque você cansou que Deus recuou. Quando Elias finalmente desabou debaixo de uma árvore e pediu para morrer, Deus não brigou com ele, não deu sermão, não acusou, não humilhou, não disse, onde está a tua fé? Não jogou nada na cara dele. Pelo contrário, Deus enviou descanso, Deus enviou pão, Deus enviou água, Deus enviou cuidado. O milagre dessa vez não veio como fogo caindo do céu. Veio como um toque suave, simples, quase imperceptível, mas que sustentou a alma do profeta. E aqui começa o ponto mais profundo dessa história. Às vezes Deus não fala alto porque Ele está curando você por dentro. E Deus levou Elias até o Monte Horebe. Lugar de encontro, lugar de revelação, lugar de respostas. Mas ao contrário do que Elias esperava, Deus não se revelou no vento forte, nem no terremoto, e nem no fogo. A resposta veio num sussurro tranquilo. Elias achou que o fogo definiria sua fé, mas foi o silêncio que definiu sua história. Essa é a parte que poucas pessoas percebem. Deus fala mais no silêncio do que no barulho, mas só escuta quem para. E Elias parou. E quando ele ouviu o sussurro, ele entendeu. Deus não tinha abandonado. Deus só estava guiando de outro jeito. E o que isso tem a ver com você? Tudo. Porque talvez hoje você esteja no deserto emocional de Elias. Talvez esteja segurando firme, mas cansado por dentro. Talvez esteja com perguntas guardadas, dores que ninguém vê, dúvidas que você não ousa confessar. Talvez esteja esperando Deus falar como falou antes,
com fogo, com sinais claros, com evidências. Mas e se dessa vez ele estiver falando no silêncio? E se ele estiver te guiando não para um fim, mas para um início? E se esse capítulo da sua vida não for sobre vitória rápida, mas sobre profundidade na fé? E se Deus não quiser apenas te responder, mas te transformar? A verdade é simples e profunda. O silêncio de Deus não significa ausência, significa construção. O silêncio é o lugar onde Ele te prepara, onde Ele te cura, onde Ele te fortalece, onde Ele limpa a sua visão, onde Ele revela o que o barulho escondia. E assim como Elias, você não foi feito para desistir. Você foi feito para ouvir o sussurro que só os feridos conseguem escutar. Se essa oração falou com você, deixe seu like e compartilhe para alcançar outras vidas que também precisam desse toque de Deus. Inscreva-se no canal para receber novas orações todos os dias e caminhar comigo nessa jornada de fé. Ative o sininho para não perder nenhum momento de palavra, direção e consolo. Aqui, você nunca ora sozinho.